Uma remuneração arbitrada pelo Estado pode parecer uma boa ideia, afinal, quem melhor que o governo para definir uma remuneração justa para todos os trabalhadores? A intervenção econômica causada pelo governo cria uma série de consequências negativas para os trabalhadores e uma delas é a pobreza. No vídeo de hoje você vai entender como o intervencionismo estatal te deixa cada dia mais pobre e por que você deveria ser totalmente contra um salário mínimo. Para entender esse conceito é preciso voltar no tempo e revisitar conceitos da ciência econômica que norteiam as relações de trocas. No período paleolítico, os seres humanos viviam em pequenos grupos nômades, cuja organização era pouco hierarquizada. O sistema de salário nesta época não existia nem tampouco o dinheiro. No entanto, o escambo era praticado nas relações entre diferentes grupos nômades. O escambo foi a primeira moeda de troca utilizada pelas civilizações. As tribos trocavam insumos com outras tribos em busca de melhorar as vidas nas aldeias. Com o passar do tempo e hierarquização da sociedade, surge na Idade Antiga os primeiros trabalhos remunerados e passou a ser comum nas relações de pequeno porte a contratação de alguém por um artesão ou por um político. O mesmo sistema de pequenos trabalhos remunerados se repetiu na Idade Média, sem muitos incentivos de melhorias pelos senhores feudais. No início do século XV e na Idade Moderna, o capitalismo comercial se desenvolveu em escala mundial, porém as relações de trabalho pouco mudaram. Com uma revolução industrial as relações de trabalho tiveram uma mudança, enquanto que em outros períodos a remuneração que se recebia pelo trabalho pouco representava de melhoria da vida da população. Na era industrial a renda média e a população começa a apresentar um crescimento sem precedentes. As pessoas possuíam renda e agora conseguiam prosperar. O tempo daquelas pessoas passou a ser disputado, transformando o tempo em um bem como qualquer outro. Sendo um bem, o tempo dos trabalhadores passou a ser regido pela lei da oferta e demanda. Quanto menor a oferta de tempo dos trabalhadores, maior deveria ser sua remuneração e vice-versa. Só que no período de industrialização, pouca mão de obra era qualificada, o que fazia com que as remunerações fossem extremamente baixas. Muitos trabalhadores precisavam trabalhar 16 horas por dia para não ser substituído. Foi nessa época que o salário mínimo foi instituído. Embora cheio de boas intenções, ele acabou causando uma grande anomalia econômica. Toda vez que a oferta e demanda são arbitradas por um terceiro, as causas são desastrosas para ambas as partes. Pense no seguinte: você é um vendedor de maçãs e você é um bom vendedor, bem quisto por todos os seus clientes, que gostam do seu produto e também acha que eles têm um preço justo. Você costuma vender suas maçãs por R$10 ao quilo, lucrando na venda aproximadamente R$3, tendo um custo de R$7. Você conhece outros vendedores que comercializam maçãs a R$12 e alguns outros que vendem a R$8, porém todos têm uma margem de lucro que gira em torno de 30%. Do dia para a noite o governo estabelece que o preço do quilo da maçã não pode ser maior de que R$6, causando prejuízo para a maioria dos vendedores de maçãs. Você como comerciante se vê numa situação bem complicada, já que seu preço de compra das maçãs é R$7, e vender a R$6 representaria um prejuízo ao seu negócio, e com isso passa a não vender mais maçãs até o custo das maçãs caia e ele possa obter algum ganho. Um mês depois o custo das maçãs cai e agora é possível comprar maçãs a R$3, porém como o governo havia determinado anteriormente, as maçãs só poderiam ser vendidas pelo preço de R$6 e agora os prejudicados são os clientes. Ficou claro como o preço é arbitrado por um terceiro que desconhece os custos envolvidos na operação, bem como qualidade dos produtos, sabor e tantas outras características pode distorcer a realidade. É justamente isso que acontece quando o governo estabelece um salário mínimo. Um salário mínimo desconsidera a individualidade de cada pessoa, jogando no lixo a experiência, o conhecimento, a capacidade de lidar com problemas, entre tantas outras variáveis que influenciam na hora de estabelecer uma relação de trabalho. Cada individualidade é levada em conta no momento da contratação. O custo do tempo de alguém que tenha lidado menos uma função tende a ser menor do que o de alguém com experiência. Se eu tenho 2 candidatos,
um com experiência e outro sem, quem você acha que deveria ganhar mais num primeiro momento? Não tenho dúvidas que você esteja pensando no primeiro, mas como ambos vão realizar a mesma função, o governo diz que os dois valem e a mesma coisa, o que não faz o menor sentido. Tudo isso encarece a mão de obra e faz com que muito menos gente seja empregada e receba um salário justo. Assim como não se pode determinar de forma arbitrária o preço de uma maçã, não se pode determinar quanto vale o tempo de uma pessoa. Quando o governo faz isso, ele desregula todo o funcionamento da oferta-demanda pela mão de obra, não estimula as contratações de primeiro emprego, dificulta a geração de empregos, alimenta a informalidade e tudo isso cria um ciclo vicioso. Pessoas sem trabalho ou com empregos que pagam pouco não conseguem manter a sua subsistência e nem progredir financeiramente.